Olá, aqui é o professor João Paulo Cerquinho Cajueiro e falar hoje de assunto de robôs móveis no questão da visão computacional. Está dentro de sensores, né? As câmeras são cada vez mais utilizadas como sensores aí para detectar o mundo, né? Então sensores estereoceptivos, né? Para robôs móveis, né? E aí, aqui eu vou falar de visão computacional de modo um pouquinho mais geral, né? Só um leve viés aí para robôs móveis, né? A visão computacional, para limitar ainda mais o escopo deste vídeo especificamente, né? A gente tem dois pedaços aqui da visão computacional, né? Um é a questão da obtenção da imagem, que é o que eu vou tratar mais hoje, certo? Que aí tem a ver com as questões ópticas, né? Análise simplesmente óptica, né? No problema de você capturar uma imagem, né? Comentar alguns aspectos do sensor utilizado, tá? Eu vou focar no mais comum, né? E aí aqui eu só comentar rapidamente os formatos que a gente vai utilizar e como a gente vai ter não vou entrar no formato puramente em si, como a gente vai trabalhar depois numa linguagem de programação, né? Para tratar com essa imagem eu vou falar no formato como ele é apresentado, né? Dentro da linguagem de programação, certo? Depois que a gente tem a imagem obtida, certo? Seja uma única imagem, seja vários fazendo vídeo, enfim, né? Aí você tem as etapas de processamento, né? Você tem processamento de melhoria da imagem, né? E processamentos mais específicos para robôs móveis, né? Como a localização de determinados pontos, o reconhecimento de determinados aspectos da imagem, né? Isso daqui a gente vai tratar, né, num próximo vídeo, né? No vídeo de hoje a gente vai lidar com esses três daqui, certo? E aí eu vou começar, apesar de você ter a questão ótica para chegar no sensor, certo? Mas acho que faz mais sentido porque aí o sensor em si vai determinar algumas coisas, né? Começar com um sensor que é utilizado para detectar a imagem, tá? E, né, eu vou focar na tecnologia CMOS, né? Então existem outras tecnologias, o sensor em si aí vai ser alguma coisa. Tem alguns até menores do que esse, outros até maiores do que esse, mas essas são duas imagens que ficaram mais ou menos claras, tá? Então ele é o sensor em si é com um chip de computador, né? Só que aí essa superfície aberta daqui, nesse caso aqui tem pouco mais de 5 milímetros. Esse aqui faltou uma régua, né, mas bastante grande, né, pelo atirar pelo dedo do indivíduo aqui. Se isso aqui for uma polegada, né, então aqui seria 2,5 cm e aqui então por volta aí dos 4 centímetros talvez, né? Então tem de variados tamanhos, certo? Para câmeras, né, sem profissionais aí se busca os sensores maiores, né? E cada sensor desse ele vai ser formado por um array dos pixels, né? E cada pixel vai ter, né, alguma coisa entre 1 micrômetro, tem alguns até menores que 1 micrômetro, então e até por volta de 10 micrômetros. Também, de novo, tem alguns que podem até ser maior que 10 micrômetros, mas aí, né, tinha uma tecnologia anterior que era o CCD, que aí você tinha pixels maiores. Hoje em dia a gente pode trabalhar mais ou menos dentro dessa faixa daqui, certo? O que é que implica, né? E aí isso aqui que a gente vê, na verdade a gente não está vendo os mini sensores por conta da resolução que a gente tem, né? Se isso aqui for uma câmera, né, por exemplo,
né? Esse caso deve ser uma resolução bem maior, mas esse caso aqui, se isso aqui for 1000, aqui a cor que ficou péssima, peraí, 1080 por 720 pixels, por exemplo, certo? Então você vai ter 1080 pixels por 720 pixels aqui dentro desse sensor, muito mais pixels nesse sensor maior, né, para dar justamente a resolução da imagem, né? E esses pixels, né, são, no final de contas, fotodiodos, né, dentro da pastilha aqui de silício, né? Então o silício, você faz o circuito integrado de silício, né? Ainda tem parte aqui da interconexão do circuito integrado, tá? O silício tem uma coisa boa para esse tipo de aplicação, né? Então já foi o que levou a fazer os circuitos integrados a partir de silício, mas ele tem um óxido de silício que permite fazer isolamento elétrico aqui entre ele. Então e o óxido de silício ele é transparente para a luz visível, certo? Então já facilita para cá, tá? E aí cada sensor desse, então cada fotodiodo vai ter uma eletrônica associada aí para lidar com o quanto de luz está chegando, né? Um fotodiodo, basicamente, você vai ter uma junção eletrônica, bom, não vem ao caso. Quanto mais luz ele recebe, mais ele vai conduzir a eletricidade. Basicamente essa é a questão do fotodiodo, e aí tem maneiras diferentes de você lidar para detectar cada um deles. Como é que a gente trabalha com as cores, certo? Então os fotodiodos, na maior parte das aplicações, eles são iguais para diferentes cores. Pode ter alguma diferença, pode ser um pouquinho mais sensível para vermelho, para azul, para verde. E aí o mais comum é eles estarem organizados desta forma daqui, como essa matriz aqui, certo? Que se a gente pegar um pedacinho aqui, né, seria, na verdade, deixa eu pegar um pedacinho que corresponda ali, né? Um pedacinho aqui seria correspondente a essa estrutura daqui, né? Você tem cada 4 pixels, você tem 2 pixels verdes, tipicamente, que é o chamado filtro de base. Base não, estou confundindo. Bom, esqueci o nome disso aqui, mas essa estrutura você tem um pixel verde, um vermelho, um azul e o outro verde, isso aí repetido ao longo de todos eles aí, certo? Por que 2 verdes para cada azul e vermelho? Né? Porque aí a principal informação da luminosidade que você tem, na verdade, ela vai ser retirada. São questões do comportamento da luz. Ela vai ser retirada principalmente da informação da luz verde, né? E aí acaba gerar esse sistema daqui. Tem outros tipos que ele vai usar um verde, um vermelho e um azul, e vai repetir de 3 em 3, mas o mais comum é essa estrutura aqui de 4, né, sensores, né, 2 verdes para cada azul e vermelho. E essas cores aqui, elas são definidas numa camada que está aqui por cima, né? Então nessa camada daqui, então você tem um fotodiodo, você tem aqui as partes de está interligando o chip, né? Tá fazendo a ligação elétrica de um contato com o outro do chip aqui embaixo, né? Então tudo aqui embaixo é silício. No silício você vai fazer os diodos, os transistores e tudo mais, né? Nessa parte central o principal é o diodo, e aí a parte de interconexão vai fazer a estrutura que você vê aqui por cima, a ligação de um ponto para o outro, né? São várias camadas aqui de cobre separadas por esse óxido de silício que é transparente. Em cima disso
Aí você coloca, né, nesse padrão os materiais que vão filtrar na cor vermelha, na cor azul e na cor verde. Aqui ele está colocado dessa forma, mas na prática ele leva nessa sequência daqui. E aqui em cima você ainda tem uma outra camada que são microlentes, que elas vão pegar a luz nessa região e focar ela, cada pedaço desse aqui, e focar ele para um fotodiodo específico. Então você vai ter um fotodiodo aqui, você vai ter um outro aqui, você vai ter um outro aqui. Essa luz desse lado vai vir para cá, e essa luz desse lado vai vir para cá, e assim por diante, certo? Então, né, isso é a maneira mais comum de você ter, tá? E tem muitas variações em cima disso, mas essa é a ideia, né? Essa estrutura daqui, né? Então Bayer é o nome que eu estou tentando lembrar, tá lembrando de base da estatística, não é Bayer, né? Vai fazer esses pixels aqui, isso aí vão ser divididos então nos pixels. Então a informação bruta vai ser a informação dos pixels vermelho, verde e azul, ao qual você pega um algoritmo aí de interpolação, que aí é chamado desse processo de debayering, né? Ou então filtro de debayering, que ele vai pegar essas informações daqui e fazer uma interpolação. Então, por exemplo, se esse aqui tem um valor de 6, esse aqui tem um valor de 12, isso aí em quantidade de luz que chegou, né? A luz vermelha porque ele está em cima está por baixo do filtro vermelho, certo? Esse aqui você coloca na metade, bota esse aqui com valor 9 e assim por diante. Você vai acrescentando valores aqui intermediários aqui no meio para gerar, né, todos os pixels da imagem. Então, na verdade mesmo, grande maioria das câmeras ela não vai pegar todos os pixels da imagem em todas as cores. Ela vai montar essa estrutura, o chamado filtro de Bayer, né, com uma linha azul, verde, azul, verde, azul, verde, azul, verde, outra linha verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, isso aqui repetido, e daqui gerar todos os pixels através de uma interpolação dos valores, definindo os valores aí dos pixels intermediários, certo? Isso daqui, né, esse RGB output, porque RGB, porque é justamente red, vermelho, green, verde, e blue, azul, né, em inglês, né? Essa sequência RGB é a maneira, são baseadas nos sensores. Então um sensor vai ser mais sensível à luz azul, o outro à luz verde, o outro à luz vermelha, e isso vai gerar o formato da imagem, certo? Aí tem outros formatos, bitmap, PNG, JPEG, isso aí são outras coisas, como é que você guarda essa informação dentro do arquivo. Mas o formato, como a gente vai trabalhar com essas imagens dentro do programa, fazer o algoritmo para trabalhar com essas imagens, vai ser o principal, né? Vai ser simplesmente a matriz azul, matriz verde e a matriz vermelha, né? Então, um que é muito comum é o OpenCV, certo? É isso aqui, foi tirado dele. Então tem uma biblioteca OpenCV que ela roda tanto em C quanto em Python, que é que a gente vai utilizar mais para frente, né? E aí o formato padrão dela é esse aqui, né? Ele vai pegar a imagem e separar uma imagem colorida, claro, né? E separar em azul, verde e vermelho, certo? E aí, por exemplo, essa matriz azul, né, ela vai aqui, né, vai estar os números aqui de 0 a 255. Então vai colocar para cada pixel 1 byte. Então o valor mínimo vai ter, o valor mínimo dele vai ser 0, o valor máximo 255. Tem outras possibilidades, certo? Então você pode ter uma imagem, né, HDR, que é uma imagem com High Dynamic Range,
que tem uma variação muito maior do que 255 vezes, certo? Mas o mais comum é a gente trabalhar com isso aqui. Então mínimo C0, máximo C255, certo? Então se for 0 fica preto, se for 255 fica o azul mais claro possível, né? Um azul bem forte. Matriz verde, né? Também de 0 a 255, e a matriz vermelha 0 a 255. Então quando você junta as três imagens, né? Aí isso é o processo contrário. Então os monitores, né, de computador, do celular, eles vão fazer isso. Então eles vão ter os pixels, né, azuis, verdes e vermelhos, que, né, vão estar um do lado do outro. Quando você junta a imagem, né, aí vai aparecer a cor pela junção do pixel verde com o pixel vermelho, com o pixel azul, e de acordo com a cor de cada um deles, tá? Então tipicamente a gente vai trabalhar em cima dessas matrizes, uma separada da outra. Agora nada impede que depois a gente pegue e mexa nesses valores. Então uma outra forma de trabalhar, uma outra maneira de você quebrar isso aqui, que é comum e para algumas tarefas é mais prática, né? Em vez de trabalhar com a intensidade de cor azul, intensidade de cor verde, intensidade de cor vermelha, você junta essas três informações e trabalha no chamado, né, espaço HSV, né? Então no HSV você tem Hue, acho que é Hue que pronuncia mesmo. Então Hue seria o mais próximo, né, a tonalidade da cor, o tom na cor, certo? Então à medida que você varia o Hue, ele vai fechar aqui, vai voltar até aqui o azul. Então dependendo de como for programado, isso aqui vai ser em ângulo mesmo, certo? De 0 dá a volta até 360 graus, então ângulo mesmo. A tonalidade da cor, então azul ciano, azul escuro, passando por roxo, vai para o vermelho, vai para o amarelo, vai para o verde, volta para o azul ciano, né? Saturation é o quão misturada essa cor tá com branco e vermelho. Então a saturação 0 tá aqui no meio, certo? Aqui no meio você vai ter, né, se o seu saturation for 0, independente do seu rio, você vai sair aqui debaixo do preto, que aí vai depender do seu value, da sua cor, certo? Então o value vai ser a intensidade. Então aqui embaixo no meio é o preto, e embaixo em todos eles vai ser preto. À medida que você vai aumentando aqui o seu value, isso aqui no meio vai chegar aqui no branco, e aqui nesse eixo central todos os valores de cinza, né? E aí de acordo com a saturação você vai variando entre o cinza para a cor definida pelo Hue, certo? E a intensidade disso é dada pelo value, né? Então a intensidade mínima é tudo preto, a intensidade máxima é o azul bem vivo, um ciano bem vivo, um magenta bem vivo, um vermelho bem vivo, um amarelo bem vivo, e assim por diante, né? Diminuiu o value, tudo cai para preto. Diminuiu o saturation, tudo cai para cinza. Aí de acordo com o value vai ficar entre branco, preto e os intermediários, tá? E aí nesse caso a gente vai ter as três matrizes, né? Uma do Hue, uma do Saturation e uma do Value, né? E as matrizes aqui, né? E isso você calcula, né, cada pixel do H. Isso aqui é uma função do verde, do azul, do verde e do vermelho que você tem lá nas matrizes originais, né? Então isso é outro formato que você pode montar. O formato que é obtido e que é utilizado para mostrar a imagem na tela, nas telas, é desse aqui, é o RGB ou BGR, né? A sequência, variando a sequência, mas como a gente fala RGB, essa biblioteca OpenCV acaba que ela usa BGR por alguma razão,
Aí, enfim, uma matriz vermelha, uma verde e um azul. E isso aqui é um outro formato possível que ele já vai fazer algumas coisas. Então, se você vai separar, por exemplo, por cor, aí você pode fazer isso aqui e trabalhar só em cima do rio de uma imagem, né? Então, essa é a ideia desse formato. Ok? Então, já vimos o sensor, já vimos o formato por alto, né? Quando a gente chegar na parte da programação, a gente vê com mais detalhe esse formato. Vamos analisar a questão da ótica. Como é que a gente vai fazer? Como é que faz a luz chegar em cada sensor? Certo? Então, na prática, na maioria dos casos, você vai ter uma lente ali entre o objeto que você está tentando representar e a imagem que você está formando. Certo? Então, aqui, né, o meu objeto no mundo, e aqui seria o meu sensor, certo? E passando aqui uma lente, né? E aí um determinado ponto nessa lente, essa lente vai ter um foco aqui a uma distância f. Então f é a chamada distância focal, certo? E aí um objeto num determinado ponto passando por essa lente vai jogar luz aqui, né? Então esse ponto do objeto, ele vier aqui nesse ponto da lente, essa lente vai refratar. Eu simplifiquei para que a refração ocorra só num ponto aqui, né? Mas obviamente seria alguma coisa como isso, né? Refratar, se ele passar reto aqui, aí vai mais ou menos direto, vai gerar um ponto. Se ele vier num caminho intermediário, vai fazer um caminho intermediário e se somar naquele ponto também. Então vários caminhos aqui da luz saindo do objeto, passando pela lente, vamos colocar. Então quanto maior a lente, mais luz eu consigo passar, né, e focar naquele ponto do sensor. Claro que o focar vai depender se eu posso realmente focar ou não, né? E aí você tem a relação, né, quando você faz essa ligação aqui, que aí isso acontece dessa luz sair daqui em todo o ponto que ela bate na lente, ela bater no ponto aqui que eu quero no meu sensor. Isso vai acontecer se eu tiver essa relação daqui. Opa. 1 sobre f, né? Então 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre z. Z é a distância até o objeto, mais 1 sobre e é a distância da lente até o meu sensor, né? Aí eu preciso ter isso aqui para ter o foco. Se o meu objeto estiver perto demais, aí eu não vou ter o foco, e o que vai acontecer é que aí a luz do mesmo ponto do objeto vai cair em pontos diferentes aqui no meu sensor e eu vou ter uma imagem borrada, né? Se eu tiver o objeto mais longe, aí ele vai tender a ter os raios só paralelos aqui, a borrada vai aparecer menos, certo? Isso, né, a câmera, a lente, ela vai facilitar para eu ter uma área maior para pegar a minha luz, né? Porque aí depois eu vou ter que pegar, né, essa luz e, né, jogar no meu sensor, e o meu sensor vai ter mais luz para ele responder, vai ter um trabalho menor para fazer, certo? Só que isso aqui dificulta muito as contas, então a gente vai fazer uma aproximação daqui em diante, que é simplesmente considerar que essa lente em relação ao meu objeto é muito pequena. E aí eu vou considerar que a lente sendo muito pequena, né, eu vou estar passando toda a minha imagem, né, por um único ponto, essa minha aproximação. Isso eu obtenho quando eu tenho um sistema de lente, a minha distância z é tão grande que o meu f aproximadamente igual ao meu e, a minha distância da lente para o meu foco é praticamente a mesma da minha distância da lente para o meu sensor, certo? Se eu tenho, aí isso é o princípio da câmera obscura, né? A câmera obscura seria você pegar e botar isso aqui dentro de uma caixa,
né, que é o primeiro. Tá aqui até o primeiro negócio de fotografia, né? Coloca dentro de uma caixa e com a única abertura aqui dentro da caixa, certo? Aí você não tem distorção por conta da lente, por conta do foco, né? Só que aí esse ponto tem que ser bem pequenininho, você diminui a quantidade de luz que passa, né? E dificulta o trabalho do sensor. Então, em geral não é utilizado, mas você vai trabalhar em geral com câmeras, com lentes, principalmente para robótica, bem pequenininhas, né? E trabalhar com isso. Quando você faz isso aqui, né, que você chega que o seu F é praticamente igual ao seu E, isso acontece na câmera escura, a distância que você tem do seu objeto é uma informação que meio que se perde, você não tem mais a questão do foco, né? Não se trata mais aqui de você fazer o foco. Então, se esse objeto está nessa distância Z ou está numa distância um Z maior, né, você vai perder essa informação da distância do objeto. Então, o que importa vai ser simplesmente não mais a distância do objeto e o ponto específico que ele está, mas o ângulo que ele está fazendo até chegar aqui no pinhole em inglês, né, do buraco da câmera obscura. Nossa, que a letra tá horrível aqui, né? Pinhole é buraco de agulha, né? Então um buraco bem pequenininho mesmo, essa é a ideia. E isso vai determinar o ponto em que ele vai colocar o sensor ali vai jogar ali pro sensor, certo? Então a gente vai fazer esse negócio aqui, a gente vai abstrair a lente em si e vai considerar apenas a distância focal como parâmetro da nossa câmera, né? Com isso a gente vai ignorar a questão de foco, vai assumir que a imagem já está bem focada e vai considerar, né, só o ângulo que a luz está chegando lá no meu ponto, certo? Então essa distância focal, né, vai determinar. Eu tenho meus sensores, voltando lá para o começo, tenho meus sensores aqui desses tamanhos variados, certo? E aí o quanto é que eu consigo ter de abertura lá na minha imagem. Então isso aqui vai depender justamente da distância focal, da distância entre o meu sensor e minha câmera, né? Então se meu sensor tiver numa distância pequena, pela geometria do negócio eu vou ter um maior campo de visão. Se ele estiver numa distância maior, eu vou ter um menor campo de visão. Isso aí para fotografia, né, leva, né, uma câmera normal vai ter uma objetiva aí de 35, 50 milímetros, certo? Uma distância de foco aí de 35, 50 milímetros vai dar um ângulo de abertura aí da imagem de 46 graus ou 63 graus, certo? Se você colocar o sensor mais perto, abre o campo de visão, né? Aí você consegue a 14 milímetros, você consegue uma abertura aqui de 114 graus, né? Uma distância de 600 milímetros, né? Ou seja, 60 centímetros, você consegue 4 graus. Você faz efetivamente o seu sensor a 60 milímetros da sua abertura? Não, né? O que você faz é o conjunto de lentes que elas vão atuar como se tivesse um pinhole a essa distância focal, mas conseguindo pegar mais luz, né? Mas aí vai limitar qual é o ângulo que você consegue abrir aí para tirar uma imagem, tá? Então essa distância focal vai limitar isso aí justamente com a questão de qual é o tamanho do seu sensor, né? E uma outra coisa para facilitar a nossa vida mais para frente, né, a imagem que você obtém, né, quando ela sai desse ponto daqui, atravessa
né, a sua lente, que a gente está assumindo que é só o pinhole aqui, só atravessa o seu buraco. Chega no sensor, ela chega invertida, né? Desse lado aqui também, né? A gente está mostrando aqui na vertical, essa aqui, esse ponto aqui de baixo, atravessa aqui, chega no meu sensor lá em cima, né? Na lateral também, né? Esse ponto aqui da direita, ela não está invertida aqui na lateral, ela deveria estar chegando aqui. Eu inverti errado o negócio. Mas você vai ter essa inversão nos dois sentidos, né? Na vertical e na horizontal. E para a gente, além de tudo, ficar pensando nessa inversão, dá uma dor de cabeça danada. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar a nossa câmera, nosso sensor, e imaginar que na verdade esse sensor está aqui na frente. Então, em vez dele estar atrás da minha lente, vamos imaginar, e se meu sensor tivesse na frente da lente, a mesma distância f aqui da lente? Se isso aqui acontecesse, eu tirasse magicamente todos os raios de luz diferentes que vem aqui, né? Aí eu teria uma imagem sem estar invertida, né? Que aí fica mais fácil da gente visualizar. Então, para essa consideração, a gente vai considerar, para facilitar a nossa vida, para a gente não ficar pensando na inversão da imagem, a gente vai considerar que o meu sensor, né, está invertido na frente da câmera, e a gente vai visualizar o nosso problema dessa forma daqui, com a imagem no sensor sem estar invertido em relação à luz que está vindo do lado de fora no mundo, né? Com isso a gente pode montar aqui nossa imagem. Então, para um determinado sensor, eu vou ter, né, um determinado número aqui de pixels. Então isso aqui é meu sensor. Eu vou ter um determinado número de pixels, seja por exemplo 1080 pixels por 720 pixels, né, de exemplo, né? E aí a minha imagem vai gerar uma imagem digital aqui no meu sensor, representada por esses vários pixels, né? Sendo o meu ponto, minha lente aqui nesse ponto C, visualizando meu sensor na frente do meu ponto, na frente da minha lente, né? Eu posso traçar essas retas. Então um ponto do meu mundo P, no mundo aqui, world, aqui determinado, ele vai vir e gerar uma representação aqui no meu sensor PC. Então se ele tem essa cor aqui determinada por tal intensidade de luz vermelha, tal intensidade de luz verde, tal intensidade de luz azul, passando aqui pela minha câmera, vai gerar no meu sensor tal informação de luz vermelha, tal informação de luz verde, tal informação de luz azul, né? Neste ponto específico, em pixels, né? E aí, né, eu vou ter um centro óptico da câmera, né, que aí não necessariamente vai ser o centro da imagem, né? Idealmente isso aqui teria, se aqui fosse 720, esse centro óptico estaria aqui na altura 360, certo? Mas isso aqui é o ideal. Na prática você pode ter, na montagem ali, o sensor está um pouquinho mais para cá, ele está um pouco deslocado ali da câmera, então você pode ter deslocamentos aí desse centro óptico, certo? E aí cada distância em pixels aqui, então o que é que significaria essa distância daqui, né? Então U de C menos o U do ponto O, isso aqui em pixels. Essa distância em pixels, que é a distância do ponto PC para o ponto O na direção horizontal, então no eixo U aqui. Isso aqui vai representar um ângulo entre essa linha aqui do minha lente, o meu centro óptico do meu sistema, e o meu centro óptico da imagem, e essa linha entre esse ponto e o ponto realmente lá no mundo, né? No eixo horizontal. E de mesma forma a distância daqui para cá vai representar o ângulo desse ponto para esse
na representação do mundo. Não vai me dar informação nenhuma, então uma imagem por si só, somente analisando só onde é que está tal ponto, tal ponto, tal ponto, isso vai me dar só uma representação do ângulo em relação a esse centro daqui de baixo, né, daquilo que está no mundo em relação a esse centro aqui de baixo. Não vai me dar informação nenhuma da distância, né? E outra coisa que a gente tem que levar em consideração, além de você ter essa tamanho da lente, de você ter o tamanho do U, tamanho do V, então basicamente você ter, né, o quanto de cada ângulo desse, quanto cada pixel vai representar para um ângulo ali do lado de fora. Isso também, né, você vai ter um problema da distorção do seu conjunto, câmera, sensor e tudo mais, lente, sensor e tudo mais, da sua câmera como um todo, né? Essa distorção é principalmente por conta da lente, né? E aí uma imagem sem distorção, então se você botar um quadriculado lá, você passa esse quadriculado pela sua câmera, ele vai gerar uma imagem bem bonitinha aqui, sem distorção nenhuma, todas as linhas bem retinhas, certo? Agora você pode ter uma distorção, a mais simples seria essa distorção em relação ao centro óptico da imagem, certo? Então o centro óptico da imagem está justamente, desculpa aqui, espera aí que o lápis está sumindo aqui. Pronto. O centro óptico da imagem está aqui, U0, V0, né? E aí a distância do centro óptico para a imagem, as distorções são normalmente, quanto maior a distância do centro óptico da imagem, maior a distorção, né? E ela vai com o R quadrado, o K1 é uma constante dessa distorção, e vai com esse R quadrado dessa distância. Esse R quadrado não está aqui, né? Vai ser raiz quadrada, né, de U menos U0 ao quadrado mais V menos V0 ao quadrado, né? Então a distorção, a distância mesmo de um determinado ponto para o centro óptico, certo? E aí quanto maior essa distância, maior a distorção. Então se esse K1 for positivo, aí vai fazer esse efeito aqui chamado distorção barril, vai dar uma aumentada, aqueles efeitos que dão uma aumentada na imagem. E ao contrário, se o K for negativo, vai dar uma distorção de diminuir a imagem mais no centro, né? Toda câmera vai ter isso, mais ou menos, dependendo da qualidade da câmera. Quanto menor a qualidade da câmera, mais ela vai ter esse efeito. Agora, se a gente está querendo, né, fazer o uso para robótica, que a gente está querendo pegar informações do exterior, a gente não quer ter essa distorção. Então a gente precisa descobrir com esse parâmetro aqui para trazê-lo de volta, né? Então isso aí né, já tem algoritmo pronto para isso, que ele levanta esses parâmetros da câmera. Então que parâmetros são esses da câmera? Esses aqui são chamados parâmetros intrínsecos da câmera, todos eles dependem da câmera em si, né? Que é onde está o ponto O, qual é a distância focal para essa câmera específica, e aquela distorção ali. Eu só botei um modelo mais simples de distorção, que só tem um K1, mas você tem outros modelos que tem K1, K2 e assim por diante, né? E aí você tem algoritmos já prontos, disponíveis para utilizar. Aqui tem um artigo que documenta o processo de você fazer isso, no caso aqui no MATLAB, né? Você pega uma imagem aqui com justamente um quadriculado, certo? Aí esse quadriculado, né, aí você passa para um processamento de imagem para justamente determinar os pontos das esquinas aqui. E você, sabendo que isso é um quadriculado, você sabe que isso aqui deve fazer uma reta. Mas como você tem distorção, isso daqui na prática não vai fazer uma reta, vai fazer uma leve curva. E aí você aproxima essa curva para os melhores parâmetros daqui. Aí esse algoritmo vai pegar e, com base de várias imagens dessa,
né, de onde ele pode tirar esses vários pontos. Esse quadriculado daqui está preso numa área bem fixa, num pedaço de madeira mesmo, num compensado rígido, né? Então você não vai, a ideia é que você não tenha distorção. Se isso aqui tiver envergado, já vai estragar todo o seu procedimento, né? Então tem que estar plano, certo? E o algoritmo por si só ele já vai fazer, que a canetinha está sumindo, pronto. Já vai fazer o cálculo então da distorção, aqui está representada a distorção na sua câmera. Então nessa câmera específica você tem esse conjunto aqui de distorção desse jeito. Ela vai distorcer esse ponto aqui mais do que esse, né? E aqui estão as curvas de níveis aqui desse nível de distorção e a direção em que ele está distorcendo em função dos parâmetros que ele levantou, tá? Esse aqui eu acabei botando também, né? Mas em função disso daqui você consegue também levantar a distância focal. Aqui eu esqueci de aumentar essa imagem, mas ele pega, né, a distância focal, o principal ponto, né, o ponto central da câmera e os parâmetros aí de distorção, os coeficientes de distorção, e ele consegue levantar também para cada uma das imagens. Então a imagem 1, o quadriculado da imagem 1, já estou perdendo aqui até onde está, o 2 está representado aqui. Cada quadriculado desse é o quadriculado da imagem. Então esse aqui, o 16, é esse daqui, está nesse azulzinho daqui, né? Isso tudo automaticamente. Você mostra aí várias imagens com esse quadriculado, aí o algoritmo pega, determina o ponto aqui de cada imagem dessa. Aí, sabendo que isso aqui era para ser uma reta, ele pega todos esses pontos possíveis da imagem e ele estima, pô, isso aqui daria um negócio nessa posição, então daria esse erro, e a distorção, dado o modelo de distorção usado, que melhor corrigiria isso aqui, seria dessa daqui. E a partir daí você consegue então fazer essa calibração da câmera. Você consegue pegar uma câmera com a distorção e usar ela mesmo assim para determinar o ângulo correto em representação do que está lá no mundo para o que está na imagem, né? Isso aqui vai dar para uma câmera só o ponto. E se você tiver duas câmeras, com duas câmeras, aí você consegue fazer então triangulação com duas câmeras. Vamos ver o que está acontecendo com a canetinha aqui. Voltou. Com duas câmeras você vai ter o parâmetro de uma câmera, certo? Então desse aqui você vai ter a distância focal dela, o ponto central, né? E os parâmetros de distorção, K1, K2, etc. Então tudo isso da câmera da esquerda. Então tá um Lzinho aqui, um L, K2L. Para a câmera da direita, mesma coisa. Você vai ter outros parâmetros da própria câmera. A distância focal da direita, o O da direita, o K1 da direita, o K2 da direita, etc. Né? Então você vai ter os vários parâmetros aí. Enfim, isso daqui, né? Além disso, você vai ter parâmetros, né? Esses parâmetros são chamados parâmetros intrínsecos. Agora, além disso, você vai ter parâmetros extrínsecos da câmera, parâmetros que não dependem da própria câmera. Então, o que são os parâmetros extrínsecos? Então, você tem a distância B de uma câmera para outra, certo? Você tem a orientação, né? Então seria a orientação dessa câmera em relação a essa linha daqui entre uma câmera da outra, a orientação da câmera da esquerda e a orientação da câmera da direita. A partir daí você consegue mapear. Se eu tenho um ponto que nessa imagem está aqui, desse ponto nessa imagem, isso vai se representar essa linha daqui,
continuar por aqui. Um ponto na imagem da esquerda vai representar essa linha, um ponto na imagem da direita vai representar essa outra linha. O cruzamento dessas duas linhas, né, aí você calcula no parâmetro do mundo onde ele está. Aqui tá não está no mundo, está no XR, YR, ZR, né? Se essas câmeras estiverem no robô, então vai representar os parâmetros disso no robô em relação à posição do robô, né? Então você sabe a posição da câmera 1, a orientação dela, a posição da câmera 2, a orientação dela. Com isso você determina a posição, né, de um determinado ponto que vai aparecer como pixel o LVL na câmera da esquerda. Deixa eu tirar esse negócio aqui do lado. Volta. Pixel na câmera da esquerda e como pixel RVR na câmera da direita. A partir disso, e sabendo os parâmetros intrínsecos e extrínsecos dessas câmeras, né? Ou seja, os parâmetros de cada câmera mesmo e os parâmetros de uma câmera em relação a outra em relação ao seu robô, você consegue saber onde está aquele ponto em relação ao robô, certo? Aí isso permite que você faça justamente essa triangulação. Então aqui está justamente o algoritmo que você tem, certo? Então você tem a etapa de calibração das duas câmeras, uma separada da outra, né? Isso aqui é feito separadamente, então você já vai ter os parâmetros dessa calibração. Quando você pega as duas imagens, aí você já vai passar com os parâmetros de calibração, você já vai fazer a retificação dessas imagens, vai gerar isso daqui. Então a imagem sem distorção, né? Nessas câmeras aqui, ó, a distorção você até consegue ver, né? Essas linhas aqui que deveriam ser retas não estão, aqui estão retas. Vai ter a retificação. Depois você vai ter uma etapa de identificar qual pixel de um lado corresponde a qual pixel do outro lado, certo? Então vamos falar disso mais para frente, né? Então a correspondência aí de um pixel com o outro. Dessa correspondência você faz a triangulação e da triangulação você calcula as distâncias dessas coisas, certo? Em relação às suas duas câmeras aí, né? No caso, para simplificar, veja que ele botou as duas câmeras numa estrutura aqui de alumínio para travar elas uma paralela à outra para facilitar a vida, tá? E isso, né? Desse mesmo trabalho, temos um não, é isso mesmo, né? Essa imagem aqui não ficou maior, tá? Mas é isso aí deles. Se você tiver duas câmeras, aí você consegue identificando que pixel corresponde a tal objeto. Você consegue com duas câmeras. Uma câmera você consegue calcular o ângulo do seu robô em direção àquele pixel no mundo, né? O que gerou aquele pixel no mundo. Com duas câmeras você consegue, né, sabendo a posição delas e a orientação, consegue identificar a posição daquilo ali no mundo, né? Esse é o objetivo da visão estéreo. Como a gente identifica esses pixels, como a gente faz isso, aí fica para a próxima aula. E é isso, não é mais.